Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a nossa aula 16 da disciplina Matemática Discreta. O assunto de hoje é corpos, tá? E, como estamos falando em matemática discreta, vamos falar aqui em corpos finitos, tá? Até porque corpos é um assunto que vocês já estão bem familiarizados com ele, embora que o conhecimento dos axiomas não é tão popular assim. Bom, uma vez que nós já vimos a estrutura algébrica conhecida como grupos, vamos usar o conceito de grupos para descrever o que é a estrutura corpo. Né? Então, essa é a definição aqui tá, de um corpo. Né? Um corpo agora é uma estrutura algébrica que vai ter um conjunto e duas operações. Tá? Essas duas operações, nós vamos chamar ela de adição e multiplicação. Né? Então, deixa eu ler aqui. Um corpo, né? A gente representa assim o corpo, tá? É um conjunto, uma operação de adição e multiplicação, né? É uma estrutura algébrica formada por um conjunto F e duas operações, adição e multiplicação, satisfazendo os seguintes axiomas. Tá? Bom, vamos usar o conceito de grupo para simplificar os axiomas. Né? Quando a gente faz isso, a gente consegue representar, né, ou, digamos assim, listar os axiomas do corpo, né, com apenas três axiomas. Vamos ver como é que isso funciona. Né? Se você pegar o conjunto com a operação de adição, ah, isso aqui vai ser um grupo comutativo e não só isso, a identidade desse grupo nós vamos chamar de zero e vamos representar para o símbolo do zero. Tá? É a identidade do grupo aditivo de um corpo. Ok? Bom, então só aqui nós temos quatro axiomas. Né? Temos os quatro axiomas. Desculpa, temos cinco axiomas. Né? Temos quatro axiomas do grupo, né? Mais o axioma da comutatividade. Né? Vamos lá. Então vamos para o segundo axioma. Né? Se você pegar o conjunto, né, dos elementos e tirar o zero, né? E quem é o zero? O zero é a identidade do grupo aditivo. Então tirei o zero. Esse conjunto aqui sem o zero com a operação de multiplicação, isso aqui é um grupo também comutativo, só que a gente vai dizer que a identidade desse grupo, né, vamos dar um nome para ela, vamos chamar de 1, e vamos representar pelo símbolo do número 1. Né? Assim, isso será, digamos assim, verdade para todo o corpo. Ok? Bom, aqui temos mais 5 axiomas. Né? Teríamos agora o último axioma, que é basicamente a distributiva. Né? Se você tem A multiplicado por B mais C, isso aqui vai ser igual a AB mais AC. Pronto. Esses são, né, nós podemos dizer assim, né, os 11 axiomas de uma estrutura algébrica conhecida como um corpo. Tá? Vamos ver aqui alguns corpos bem conhecidos de vocês. Né? Por exemplo, né, os números reais com a operação de adição e multiplicação, isso forma um corpo conhecido como o corpo dos reais, né, que todos vocês conhecem. Né? Vamos ver uma outra estrutura de corpo, né, os números racionais também, né, com a operação de adição e multiplicação. Tá? O corpo dos números complexos, né, que é você, a partir dos números reais, né, você pode estender o corpo dos reais e gerar o corpo dos números complexos. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Né? Também é um corpo. Um outro corpo, que é muito simples, né? Se você pegar o ZP, né, os inteiros, os restos da divisão por P, né, os resíduos da divisão por P, uma soma módulo P e multiplicação módulo P, isso também vai ser um corpo. Né? E isso vai ser um corpo quando P for um número primo. Vamos ver algumas outras estruturas que não são um corpo.
Tá? Eu até botei errado aqui, deixa eu corrigir. Bom, então aqui temos também um exemplo de estruturas que não é um corpo, né? Por exemplo, os números inteiros com a operação de adição e multiplicação, né? Que axiomas daquele lá falha, né? Daqueles nossos 3 axiomas ali, né? O que vai falhar é a questão da multiplicação, né? Com o z tirando o zero, né? Não vai ser um grupo, tá? E esse aqui, Zn com soma e multiplicação, né? Módulo n, considerando o n composto. O que é que falha nisso aqui? O que é que vai falhar nisso aqui? Aqui também, né? O Zn tirando zero, com a multiplicação módulo n, isso não forma um grupo. Tá? E aí nós vimos, inclusive, exemplos disso em sala de aula, tá? Mas tem que encontrar aí um contra-exemplo, né? Tem que mostrar que essas estruturas aqui não formam um corpo, né? E verifique qual é o axioma que falha aqui. Né? Bom, esses exemplos aqui, tá? De todos esses exemplos, o único desses exemplos que é um corpo finito é esse o ZP aqui, tá? E o que é um corpo finito? Tá? É um corpo no qual o conjunto de elementos é um número finito. Né? Se você pegar o ZP, por exemplo, a ordem desse conjunto é P. Né? Você vai ter o número 0, 1, 2, 3 até o P-1. São todos os restos de divisão, né, por P. E aí você só tem P elementos. Né? Portanto, a ordem desse conjunto aqui é P. E aí, esse ZP aqui é o nosso, vamos dizer assim, nosso primeiro corpo finito aqui que a gente pode trabalhar. Tá? Quando a gente tiver um corpo finito com ordem P, a gente vai chamar esse corpo de GFP. Né? Isso aqui vem de Galois Field, né? Que é campo de Galois. Tá? Bem, tá? Então, esse corpo aqui finito, tá? A gente vai representar ele por GFP. Okay? É um corpo bem simples de trabalhar, é basicamente a aritmética modular, né, em que o resto da divisão se faz a partir da divisão de um número primo. Né? E nós já vimos, né, que essas estruturas, né, quando você tira o zero, a multiplicação, ela forma um grupo. Né? Vimos também que com a adição, né, forma um grupo. Né? Ambos esses grupos são grupos cíclicos. Né? Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Tá? Vamos comentar um pouco sobre como é que você gera um corpo de extensão. Né? E para a gente falar um pouco nisso, eu vou voltar aqui para os números reais. Vou voltar para um caso em que nós temos um corpo infinito. Tá? Se você tem um corpo, né, você pode definir um polinômio sobre esse corpo. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, né? Considere o corpo dos reais, né? Você tem aqui o p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Né? Facilmente você verifica aqui que 2 e 3 são raízes desse polinômio. Então, você consegue fatorar esse polinômio para x menos 2 vezes x menos 3. Tá? Bom, a teoria de polinômios ela é bastante ampla. Tá? Aqui eu vou aproveitar um pouco do conhecimento de polinômios que você tem, que vocês possivelmente têm aí, né, né, do ensino médio, né, para a gente comentar sobre alguns resultados importantes. Né? Bom, talvez vocês lembrem lá que existe um teorema que é conhecido como teorema fundamental da álgebra. Né? E ele tem uma versão para números reais e para números complexos. Tá? Aqui eu estou mostrando a parte do teorema dos números reais. Né? O que esse teorema diz? Né? Um polinômio de grau n, né, definido sobre os reais, o que significa dizer que o polinômio é definido sobre os reais? Significa que o polinômio ele é construído considerando coeficientes reais. Tá? Ou seja, só é permitido você colocar no seu polinômio coeficientes reais. Né? Embora o x você possa colocar, né? A princípio, eu não estou fazendo nenhuma restrição de x. Né?
Mas, pois bem, quando você faz isso, esse teorema fundamental da álgebra é do seguinte, né? Seu polinômio de grau n possui no máximo n raízes. Né? Se você considera o corpo dos complexos, ele vai ter exatamente n raízes. Né? Mas se a gente for falar só em raízes reais, ele tem até no máximo n raízes. Né? Essa aqui é uma restrição. Por enquanto aqui vamos assumir que não existe aqui números complexos. Né? Bom, um outro resultado também de polinômios que vocês devem conhecer, né, é que se x0 é uma raiz de p de x, né, então significa que x menos o x0 divide p de x. Né? E aqui quando você fala em divide, a gente pode falar em resto de divisão por polinômio. Né? Se você pegar esse polinômio p de x e dividir por esse polinômio aqui, você vai ter um quociente e você vai ter um resto igual a zero. Isso significa que esse polinômio aqui divide esse. E aí você pode ter toda aquela teoria que a gente viu na primeira unidade, né, de aritmética modular, você pode fazer uma espécie de aritmética modular para polinômios. E aí muita coisa vai valer. Tá? Inclusive o teorema da divisão e tudo que a gente conseguiu obter ali, é possível ser feito tudo para polinômios. Ok? Bom, de fato, se esse polinômio aqui, x menos x0, né, divide p de x, você pode escrever o p de x como sendo um q de x multiplicado por um x menos um x0. Né? Note que para isso basta que você conheça uma das raízes de p de x. Né? E aí esse q de x aqui ele seria também um polinômio, porém um polinômio de grau menor, um grau menor do que o grau de p de x. Tá? Bom, vamos ver um pouco mais sobre isso aqui. Tá? Só que existe uma coisa nos reais que a gente chama de polinômios irredutíveis. Que, por exemplo, não existem nos reais, né, polinômios irredutíveis de grau 3. Né? Você sempre pode fatorar esse polinômio. Né? De grau 4. De grau 4 pode ser que exista. Tá? Mas você consegue também fatorar ele em dois polinômios de grau 2. E aí é que está a coisa interessante. Né? Por quê? Porque polinômios, né, de grau... polinômios nos reais, né, com coeficientes reais, se ele, digamos assim, não tem raízes reais, ele vai ter raízes complexas conjugadas. Né? E aí significa que vai existir um polinômio de grau 2 que vai dividir esse polinômio. Né? Então, nos reais, você tem aí polinômios de grau 2 que são irredutíveis, mas não tem polinômios de grau maior do que 2 que são irredutíveis. Né? Mas, tudo bem. Vamos deixar esse detalhe de lado. Vamos pegar um polinômio aqui irredutível de grau 2. Vamos pegar esse polinômio aqui, que é o x ao quadrado mais 1. Né? Como é que eu sei que um polinômio ele é irredutível? Né? Ele vai ser irredutível se eu colocar, claro, considerando que ele tenha grau 2. Tá? Mas se não existe nenhum x real que seja zero desse polinômio, então esse polinômio ele vai ser irredutível. Né? Porque ele não tem zeros. E como é que eu sei que esse polinômio aqui é irredutível? Né? Se eu for procurar um zero, você vai ter que... um x que ele seja zero desse polinômio tem que obedecer a x ao quadrado igual a menos 1. Né? E nos números reais, todo número ao quadrado dá um número positivo. Então, uma alternativa, né, de talvez contornar esse problema é você supor que existe uma raiz desse polinômio irredutível, só que você vai supor que não está dentro dos números reais.
vai estar dentro de um outro conjunto, talvez um conjunto maior. Vamos chamar essa raiz desse polinômio aqui de j. Né? Então, nós podemos dizer que o j ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Bom, nós podemos então considerar números como sendo uma combinação linear do 1 e do j. Estou falando aqui em combinação linear até antes de espaço vetorial. Mas, quando eu digo uma combinação linear, significa que eu vou pegar um número real, multiplicar por 1, mais um outro número real e multiplicar por j. Tá? Então, posso formar números desse tipo. Se você for ver números desse tipo, aqui eu estou dando um exemplo aqui deles, né? Por exemplo, vamos pegar o Z1 aqui, né? Eles seriam A1 mais JB1, o Z2 seria um A2 mais JB2. Você pode ver esse Z1 e esse Z2 como uma espécie de polinômio de grau 1, sendo que em vez de você ter o x, você tem o j. Tá vendo só? E quando você multiplica o Z1 pelo Z2, né, você vai ter o A1 vezes o A2 mais J, né, B1A2, A1B2, e você vai ter mais o J2B1 vezes B2. Tá? Bom, você fazer o J ao quadrado ser igual a menos 1, tá? Isso aqui é equivalente a você pegar esse polinômio aqui, que é de grau 2, e calcular o resto da divisão por esse polinômio aqui de grau 2. Né? Quando você calcula o resto da divisão de um polinômio de qualquer grau, tá? Por um polinômio de grau 2, o resto da divisão tem que ter grau menor ou igual a 1, tá? Obrigatoriamente. Isso vem da definição, né, de divisão de polinômios. Então, se eu substituir aqui o j ao quadrado por menos 1, eu estou fazendo equivalente a multiplicar esses dois polinômios de grau 1 e reduzir módulo esse polinômio aqui, que é o j ao quadrado mais 1. Tá? É basicamente isso que eu estou fazendo. E aí o seguinte, vamos dar uma olhada no que a gente fez. Né? A gente tinha um polinômio irredutível, a gente supôs que existia uma raiz desse polinômio irredutível, que não estava presente no corpo dos reais. E aí agora, nossos números nesse novo conjunto aí, né, é uma expansão agora. Ele tem dois elementos, é quase como se fosse um vetor, né? Mas a gente pode ver também como um polinômio de grau 1 na variável j. E basicamente a multiplicação, né, de números nesse espaço aqui seria uma multiplicação módulo polinômio irredutível. Bom, eu não preciso entrar em muitos detalhes aqui, mas vocês devem ter percebido que o que eu fiz foi mostrar a extensão do corpo dos reais para o corpo dos números complexos. Né? Só que aí tem um detalhe, né? Quando você tem agora o número complexo, os números complexos, né, você não consegue mais encontrar polinômios irredutíveis. Né? Todo polinômio ele pode ser fatorado em monômios e multiplicado por uma constante. Né? E de onde vem isso? Vem desse teorema fundamental da álgebra agora, no caso dos complexos. Né? Então, em um polinômio de grau n definido sobre os complexos, né? Ou seja, agora você admite que os coeficientes possam ser também números complexos. Então, qualquer polinômio que você gere, você vai ter exatamente n raízes. Né? Bom, esse é o caso em números complexos. Né? Será que eu consigo aproveitar essa ideia de você, a partir de um corpo, gerar um corpo maior? Né? Quando eu falo que os complexos são maiores, é porque você pode ver os complexos como sendo um par ordenado de números reais. Né? Então é como se ele tivesse agora o dobro da dimensão dos reais. Né? É como se os reais estivessem numa linha, o complexo agora está num plano. Inclusive a gente chama de plano complexo. Né? Só que desse plano complexo a gente não consegue sair mais. Né? Você não consegue encontrar um polinômio irredutível nos complexos para que você possa expandir.
Mas será que eu posso fazer isso em corpos finitos? Né? Vamos dar uma olhada. Então vamos dar um exemplo, tá? Num corpo aqui, não é o mais simples, né? Acho que o Z2 seria o mais simples, né? Mas vamos pegar o Z3 aqui, com soma e multiplicação módulo 3. Né? Isso é o que nós chamamos de GF3. Né? O 3 é um número primo, então isso aqui vai ser um corpo. A gente pode inclusive criar as tabelas aqui, né, das composições. Né? A tabela da adição é a tabela da multiplicação. Percebe-se que você tem aqui os grupos, né? Um grupo cíclico de ordem 1, ou, desculpa, um grupo cíclico de ordem 3 e um grupo cíclico de ordem 2 aqui. Tá? Ah, bom, será que a gente pode usar aquela mesma estratégia, né, para, de repente, estender esse corpo aqui? Vamos pegar esse polinômio, que é inclusive aquele mesmo polinômio que a gente usou para os complexos. Tá? Dependendo do GF que você começa aqui, tá, esse cara aqui é redutível. Tá? Por exemplo, tente usar, se você botar aqui o GF5, né, e esse polinômio, você vai ver que esse polinômio é redutível. Tá? Então, vamos pegar nesse caso aqui GF3. Como é que eu sei que esse polinômio é irredutível ou não? É um polinômio de grau 2, então, né, é muito simples. Basta sair verificando as raízes. Okay? Ah, então, eu posso calcular o P de 0 e P de 0 dá 1. Né? P de 1 dá 2, P de 2 vai dar 2 também. Você pode, é só substituir aqui por 2. Tá? Lembrando que a conta é no GF3. Tá? É soma e multiplicação módulo 3. Portanto, esse P de x aqui ele é irredutível. Tá? Bom, eu posso assumir que vai existir uma raiz desse P de x, né, que não pertence ao GF3, né, vai pertencer a um outro conjunto, né, mas tal que P de beta, né, vou assumir que existe esse beta aqui, né, e esse beta seria um zero desse meu polinômio irredutível sobre GF3. Né. O que é que eu posso dizer sobre beta? Beta ao quadrado mais 1 é igual a zero. Portanto, beta é igual ao menos 1, que módulo 3 dá 2. Tá? Então, beta ao quadrado é igual a 2. Pessoal, vamos lá. Né? Posso fazer aquela mesma coisa. Tá? Posso criar agora números como sendo uma combinação linear do número 1 com beta. Tá? E aí eu posso ver também esse número aqui como uma espécie de polinômio em beta. De tal forma que se eu multiplicar dois números, eu vou ter um polinômio de grau 2 em beta, mas se eu reduzir módulo esse polinômio aqui, beta ao quadrado mais 1, que é irredutível, GF3, né, eu posso fazer minha multiplicação. Tá? Bom, facilmente você vai verificar, né, que o conjunto, né, de todos os polinômios desse tipo aqui, de grau 1, né, com coeficiente em GF3, né, nessa variável beta, todos eles vão possuir inverso, né, aditivo, vai satisfazer o axioma. Você vai ter uma identidade do grupo aditivo, né? Você vai ter a identidade do grupo multiplicativo, né? Vai obedecer o fechamento, né? Porque quando você calcular o módulo, vai dar um polinômio de grau menor ou igual a 1, né? Portanto, está dentro, né, dos nossos conjuntos iniciais. E aí, talvez a coisa mais complicada a se verificar é se vai existir inverso para todo elemento. Né? E aí, olha, vai existir inverso, né? Se eu estou multiplicando z vezes w, né? É sempre esse produto aqui, né? Então vamos lá, vai existir inverso para z, por exemplo, né? Z possui inverso. Se existe x, tal que x vezes z é congruente com 1 módulo, né? E aqui, tanto x quanto z são polinômios de grau 1. Né? E aqui, ó, pessoal, é aquela nossa congruência linear. Da mesma forma que a gente tem
que isso aqui, quando vale para números, né, isso aqui vai ter solução se somente se o MDC entre esse polinômio aqui, ou, desculpa, no outro caso, né, se esse número, o MDC entre esse número e esse, divide 1. Aqui no caso de polinômios, é se o MDC entre esse polinômio e esse divide 1. Bom, como esse polinômio aqui ele é irredutível, ou seja, você não consegue fatorar ele em polinômios menores, né? E esse polinômio aqui tem grau menor, né, do que 2, né? Então, o MDC entre esse e esse aqui vai dar 1, que vai dividir esse número 1, e, portanto, sempre vai existir o inverso. Então, vai existir solução, né, se o MDC entre z e beta ao quadrado mais 1 dividir 1, né, como esse beta ao quadrado é redutível, sempre existe solução. Bom, pessoal, então com isso, olha só, a gente, a partir do GF3, né, que a gente tinha somente 3 elementos, o 0, 1 e o 2, né, a gente pegou também um polinômio irredutível de grau 2, que a gente fez, definiu um elemento que é uma raiz desse polinômio, né, chamar aqui do beta 2, mais 1, né, teria que ser 0, né, ou seja, a raiz desse polinômio. Né. Esse elementozinho é o beta, eu incluí o beta dentro do meu conjunto, mas na verdade incluí qualquer combinação linear com beta. Né. E note que o que você tem agora, o novo conjunto que você tem, né, são todos polinômios que eu posso formar com GF3, né, com grau até 1, né, considerando o beta como sendo minha variável, né, de polinômio. Então veja aqui, ó, eu tenho aqui o 0, 1, o 2, o beta, 1 mais beta. Né, então todos os possíveis polinômios, né, de primeiro grau que você pode ter, né, ou de grau 0, né, estão aqui. Né. Quantos vocês vão conseguir ter? São exatamente 9. Né, porque você tem aqui 3 opções para o A, 3 opções para o B, portanto dá 3 ao quadrado, são 9 opções. Tá aqui os 9 elementos. Tá? Né? Ou seja, você tem todos os polinômios de grau até 1, com multiplicação B ao quadrado mais 1. Tá? Então com isso, tá? Basta que a gente tenha um polinômio, né, irredutível, e nós podemos definir o nosso grupo, né, o nosso corpo finito, né, como sendo o conjunto dos possíveis polinômios. Né, com multiplicação módulo um polinômio irredutível. Né, vai ser a mesma coisa. Tá? Mas vamos... em corpos finitos ocorrem coisas que não ocorrem nos reais, por exemplo. Né. Vamos ver esse outro polinômio aqui. Ó. Esse polinômio aqui de grau 3. Esse polinômio aqui é irredutível. Né? Por que ele é um polinômio irredutível? Né? Bom, o polinômio de grau 3 ele pode ser fatorado por um polinômio de grau 1 vezes outro polinômio de grau 2. Né? É a única forma de você fatorar. E se ele é fatorado por um polinômio de grau 1, né, ele vai ter uma raiz no GF3. Né? Então, se você sair verificando os zeros, né, desse polinômio, se ele puder ser fatorado, ele vai ter que ter um zero, para você poder dividir ele por x menos o x0, que seria o zero do polinômio. Aqui é fácil porque você só tem 3 elementos. Tá? Aqui estou de volta para o GF3. Tá? Então não tenho mais aqueles 9. Tenho de volta os 3 elementos, o 0, 1 e o 2. Bom, o que vai acontecer? Se eu calcular o P de 0, isso aqui dá 1. Se eu calcular o P de 1, né, que vai dar 1 mais 2 mais 1, dá 4, módulo 3 dá 1. E se eu 2 vezes 2 dá 4, módulo 3 dá 1, mais 1 dá 2. 2 ao cubo dá 2, 2 mais 2 dá 4, módulo 3 dá 1. Então, portanto, P de 2 dá 1. Portanto, ele não tem raízes. Ou seja, não posso fatorar ele, né? Não posso dividir ele por um x menos 1 desses elementos aqui. Vou assumir que um zero desse polinômio é um beta também. Vou fazer a mesma estratégia. Tá? Só que agora, né,
eu reduzir módulo esse polinômio aqui é eu fazer beta ao cubo igual, ser congruente com beta ao quadrado. Desculpa, beta ao cubo ser congruente com beta mais 2. Então, onde aparecer beta ao cubo, eu posso reduzir e transformar em esse beta ao cubo em beta mais 2. Né? Isso aí operando. Só que agora, né, eu só posso reduzir esse polinômio, né, eu estou dividindo por esse polinômio aqui. Então, o resto da divisão por esse polinômio dá um polinômio de grau menor ou igual a 2. Né? E aí, ó, o meu número, vamos chamar assim, entre aspas, complexo, ele vai ser uma combinação linear do número 1 com o beta e o beta ao quadrado. Em outras palavras, eu vou ter todos os polinômios na variável beta de grau até 2. Tá? Isso aqui você consegue mostrar, né, que todo mundo vai ter inverso multiplicativo, né, por causa da congruência linear para polinômios, né, e qual a ordem agora desse corpo é 27, que é 3 ao cubo. Né? Por quê? São todos polinômios de grau até 2 que você pode formar. Tá? Então, pessoal, de forma mais simples, né, como é que você constrói o que é chamado de corpo de extensão? Né? Você parte do GFP, procura um polinômio irredutível de grau R, né? E aí você pode construir o GFP elevado a R. Né? Bom, isso é um resultado, né, de Galois, que todos os corpos finitos, a ordem dele é potência de um número primo. Então, um GFQ, esse Q tem que ser uma potência de um número primo, obrigatoriamente. E a forma de vocês encontrarem é essa que eu acabei de mostrar. É uma das formas. Claro que corpos finitos tem muita coisa, tem muito teorema, é um assunto belíssimo, tá? E tem aplicações belíssimas em códigos, corretores de erro, né? Tem aplicações práticas para isso, né? O It Solomon, por exemplo, que é um código que ele era utilizado nos CD-ROMs, né? Possivelmente no Blu-ray agora você vai ter códigos parecidos, né? Todos baseados nessa teoria. Né? Então vou deixar para vocês um exercício, tá? Vamos pegar um corpo ainda mais simples, né? O GF2, que é o que a gente chama de corpo binário, você só tem zeros e uns. E aí eu quero que vocês, né, encontrem, né, o GF4, o GF8 e o GF16. Né? Como é que você faz isso? Vai ter que procurar um polinômio irredutível aqui de grau 2, aqui de grau 3 e aqui de grau 4. Né? Mas isso aqui você pode construir também se você pegar o GF4 e encontrar um polinômio de grau 2 dentro do GF4. Também dá para construir o GF16. Bom, pessoal, essa aula é bem curtinha, tá? Vou deixar vocês com essa tarefinha aqui de construir esses corpos, mas eu só lembro, tá, que esse assunto de corpo finito, ele não vai ser um assunto que tem no nosso material didático, tá? Você não vai encontrar isso aqui nos materiais, né? Não vai encontrar isso lá nas aulas, nas notas de aula. Isso aqui você vai encontrar talvez no livro do Terada, você vai ter isso aqui. Tá? Portanto, vai ser uma coisa que eu vou mais ou menos dar para vocês, o corpo que a gente vai trabalhar. Tá? Mas vocês têm que conhecer isso, tá? Porque você vai ter que trabalhar com esse corpo. Tem que saber como é que faz a soma nesse corpo. Tem que saber como é que faz a multiplicação. Tá? Então, se a gente for trabalhar com isso, vou dar a tabelinha de formação do corpo e vocês vão trabalhar. Tá? Isso aqui vai ser importante para o nosso próximo assunto, que vai ser códigos, né, que vai vir como uma aplicação dos espaços vetoriais que vamos ver na próxima aula. Bom, um abraço a todos, né, e até a próxima aula.